dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo. Vamos lá. Gênesis 39. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo que o realizava, agradou-se de José e tornou-se o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde o que deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou-se e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma nessa casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusou a deitar-se com ela, e ele evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ele tinha fugido e tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhe disse: venham, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando ele me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e ele o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Terminou. O texto de Gênesis, capítulo 39, conta uma história muito conhecida: José e a mulher de Potifar. A integridade de um homem, ela não é medida. Eu acho engraçado, eu fico muito impressionada. Quando as mulheres, elas querem investigar, instigar, elas querem ficar manipulando, elas querem
toda hora elas fazem de tudo para poder ser o detetive dos vossos maridos, né? O detetive dos seus maridos. Não adianta. O homem que é íntegro, é íntegro. O homem que é sujo, é sujo. Um homem sujo solteiro é um homem sujo casado. Uma mulher suja solteira é uma mulher suja casada. A verdade é essa. Só existe uma única possibilidade de uma pessoa ser limpa por causa do sangue de Jesus. Vocês sabem, o que nos limpou foi o sangue. O sangue que nos limpou e nos lavou de todos os nossos pecados. Não foi nada além do sangue. Não tem como uma pessoa falar para mim que é limpa sem o sangue de Jesus. É o sangue que nos lava, é o sangue que nos limpa, é o sangue que nos redimiu de todos os nossos pecados. José, a gente gosta de falar e conjecturar tantas coisas a respeito desses textos de José, né? Primeiro, meu Deus, para que ele foi falar com os irmãos? Para que ele foi falar com o pai? Gente, ele estava dentro do ambiente doméstico, sabe? Ele contou um sonho que ele teve, um não, dois. Primeiro ele conta 2 sonhos. E depois ele é jogado numa vala. Daquela vala passavam-se os ismaelitas. Ele foi vendido para os ismaelitas. Ele acaba chegando na casa de Potifar. Quando ele chega lá na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Sabe por quê? Porque quem tem a bênção tem. Não interessa onde a pessoa esteja. Não interessa o cárcere que a pessoa esteja vivendo. Eu vejo que muitos caos que a gente vive hoje faz parte do projeto de Deus para nossa redenção. Eu pergunto a Deus sempre, Senhor, esse caos que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo um caos. E esse caos é culpa minha ou projeto de Deus? Esse caos, se eu me redimir, se eu me realinhar ao caminho da obediência, esse caos, ele é caos meu, caos provocado, ou é um processo? Porque os processos de Deus são longos. Porque quando lê a história de José, parece assim algo até poético, né? Gente, ele ficou 15 anos preso. 15 anos. O processo de José, eu não sei se ele ficou 15. Eu vou dar uma olhada, daqui a pouquinho chega a parte. Mas ele ficou para mais de 10 anos preso, gente. Para mais de 10 anos. E aí, às vezes, você tá no cárcere aí, você tá vivendo uma história de caos. Eu tô vivendo uma história de caos, a gente pensa, é alguma coisa? É pecado? É culpa? Meu Deus, não. Faz parte do seu processo. No céu não vão existir filhos imaturos, primeiro. Segundo, aqui na terra nós somos tentados e testados o tempo inteiro. Ai, por que não tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso comigo? Gente, se não tivesse acontecendo isso que tá acontecendo com você, ia acontecer outra coisa, tá? A verdade é essa. O tempo todo aqui, o inimigo da nossa alma, ele arma um plano para nos atacar. E com a permissão de Deus, algumas coisas acontecem. A verdade é essa. Poliana, mas como você fala isso com tanta convicção? Porque eu li o livro de Jó para comer de conversa. Para comer de conversa, a gente leu a Bíblia. E na Bíblia diz que o inimigo faz isso com a gente mesmo. Ele nos ataca. A pergunta que eu tenho para você é: como você está em Cristo? O diabo, ele é sujo. O diabo, ele é pouco criativo. Mas ele faz coisas horríveis. Ele repete histórias. Ontem a gente falou sobre repetição de histórias, né? E ele vai repetindo histórias e repetindo histórias. Repetindo. Por isso que você tem que estar com a sua base firme. Por isso que você tem que estar aliançado com o pão da presença. Porque se a gente não tiver assim, a gente cai. A gente esmorece. A gente fala, não, isso aqui eu fiz alguma coisa. Ou, por que eu estou sendo castigada? E na verdade não é esse. Talvez isso aí que você esteja passando faz parte do seu projeto e do seu processo de crescimento. Você nunca parou para pensar nisso, não? José, ele tinha sido vendido como escravo. Então agora ele já não era um homem livre, ele era um escravo. Tá, ele era um escravo. E aqui a gente começa a pensar, como escravo, como ele ia reagir. Eu nunca vi aqui José reclamar de algo. Eu nunca vi José
sabe, se entristecer. José estava cumprindo o papel dele. Porque ele estava cumprindo o papel dele, Deus estava abençoando o lugar onde ele estava. Onde você está? O que você tem feito? O lugar, por mais que não seja o lugar dos seus sonhos, é o lugar apropriado? Existem processos que eles nos empurram para o nosso destino. Eu vou repetir. Existem processos e também existem lugares que nos empurram para o nosso destino. E esses processos e estes lugares são muito doloridos. Esses lugares são extremamente doloridos. Agora, eu te pergunto, você tem a certeza de que esse processo e esse lugar que você está passando é um processo e um lugar que Deus te colocou para que você consiga alcançar o lugar onde Deus tem para você? Talvez Deus quer trazer para você limpeza para sua alma, purificação, pureza, santidade. E por isso talvez você esteja desse jeito. Para e pensa. Talvez todas essas coisas, elas fazem parte daquilo que Deus tem para mim. José era um homem íntegro. E eu não digo a vocês que ele era um homem íntegro porque está escrito na palavra, ele era íntegro por conta do que aconteceu com ele. Não tem como um homem governar, porque já já a gente vai descobrir que ele governou sobre todo o Egito e sobre os irmãos dele também. Não tem como uma pessoa governar sem que ela seja íntegra. O primeiro passo, Deus nos deu a terra para que a gente governe. Ele literalmente fez isso conosco. E não tem como a gente fazer isso sem que a gente seja íntegro. Eu lembro que, olha, eu vivi um testemunho uma vez extraordinário. Eu lembro que eu estava desempregada há muitos anos atrás. Nossa, mas eu só tinha dívida, problema. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, não tinha emprego, não tinha nada. Tava difícil. Eu comecei a advogar. Você sabe como é que quando a gente começa a advogar, é um caso aqui, outra ali, olha lá, de amiga e de parente, não tinha dinheiro pra nada. E eu lembro que eu devia muitas parcelas da faculdade que eu tinha terminado, e a faculdade batendo na porta, e dívida cá, dívida lá. E eu lembro que eu orava e eu pedia a Deus um emprego. E eu já estava mais de 2 anos sem trabalhar na época. Sem nada. E veio um homem de Deus na minha casa. Isso foi o ano de 2011. Eu tinha me formado no ano de 2010, né? Eu já tinha OAB, já tinha passado no OAB, já tinha pegado o meu OAB. E eu lembro que o dia que eu peguei a minha OAB, eu falei, oh meu Deus do céu, pelo menos aqui, ó, abre uma porta de emprego. Aquele desespero de quem acabou de se formar. E eu lembro que eu me ajoelhava no cantinho da minha cama. Eu tinha 10 peças de roupa no guarda-roupa. Minha cama tava meio quebrada, meu guarda-roupa tava troncho, também meio quebrado. E era isso que eu tinha. E veio um homem de Deus e ele falou assim pra mim, ele veio aqui na minha casa e ele disse, olha, Deus vai te colocar em um lugar para você governar. Acima de você tem um, abaixo de você tem todo mundo. Deus sabe que se ele te der um emprego mais ou menos, não te tira da sua situação. E ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, para que as pessoas vejam quem é o seu Deus. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. É só o resultado do que você tem plantado. Você vai ser colocada em um lugar para você governar. E aí ele falava, na sua mão direita tem honra, na sua mão esquerda tem misericórdia. Era um negócio assim, tudo bem. Quando foi 15 dias ali pra frente, a paz do Senhor, querida, bom dia. 15 dias ali pra frente, eu fui chamada para assumir me ligaram que eu tinha falado com um amigo meu, que eu queria um emprego, e ele trabalhava no governo. E eu fui chamada para assumir um emprego. E quando eu fui chamada para assumir esse emprego, ele me liga depois, Poliana, tomar o seu lugar. Eu, ai, tá bom, amém. E depois me ligaram de novo na outra semana. Poliana, a gente conseguiu uma vaga assim, assado, você quer? Eu falei, quero. Primeiro era uma vaga normal,
Depois era uma vaga de gerente. Falei, eu quero, pode me dar. Poliana, no outro dia ele me ligou, assumir o seu lugar. Mas gente, tá bom. Passou mais uma semana, ele me ligou. Acorda, era 6 da manhã. O que você tá fazendo? Eu falei, tô acordando. Aí ele falou assim, acorda, corre, pega a lista de documento X e leva agora em tal lugar. Porque a gente não pode deixar que outras pessoas tomem o seu lugar. É um emprego político. E se você não fizer isso até, sei lá, 10 horas da manhã, pode ser que outra pessoa pegue o seu lugar e a gente não vai ter autoridade para poder tirar. Beleza. Eu saí correndo igual maluca, eu nem sabia qual era. E eu cheguei no lugar onde eu tinha que chegar para assinar meu termo de posse. Quando eu vou assinar meu termo de posse, eles falaram assim, doutora? Aí eu tinha passado na OAB, eu falei, mas gente, que estranho, será que é de advogada? Nem sabia do que era. Aí eu, oi, não tava nem acostumada, né? Tinha acabado de formar, acabado de passar a OAB, tava nem acostumada a ser chamada de doutora. Assina aqui, quando eu assinei, era diretora. Me deram um emprego de diretora. Eu assumi um cargo de diretoria no lugar onde eu estava. Assumi aquele emprego. Cheguei para a primeira reunião, acima de mim só tinha o administrador. Embaixo de mim tinha todo mundo. Quando eu cheguei na primeira reunião, eu pensei, quem é meu chefe? Eu mesma. Fiquei impressionada. Só que a diretoria que eu fui assumir não tinha ninguém, só tinha eu, porque era um cargo novo que eles estavam criando e não tinha nada, não tinha nenhum projeto, não tinha subordinados, não tinha nada. E quando eu cheguei lá, eles falaram assim pra mim, parabéns, você assumiu esse emprego, agora seja criativa e prospere. Aqui não tem nada, você vai ter que criar do nada. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou criar uma coisa do nada? E ali eu fui trabalhando. Eu lembro que nas administrações não tinham estagiários. Depois tinham 2 em cada uma. E aí, quando eu falei assim, eu preciso de estagiário, pelo menos, para me ajudar. E eles falaram, aqui não tem. Onde que talvez eu consiga em tal lugar? Resumindo, eu consegui 30 estagiários. Era na época, hoje já são acho que 33 ou 34 regiões administrativas. Na época tinha acho que 27. Todos os outros diretores das 27 regiões administrativas de Brasília me ligavam. Como você conseguiu estagiário? Como? E eu explicava. Eles faziam os passos que eu fazia e ninguém tinha estagiário. Só a nossa administração. Eu desenvolvi um projeto em 6 meses lá, que eu comecei a dar palestra para todo o Distrito Federal. O projeto que eu implementei no lugar onde eu estava foi implementado no Distrito Federal inteiro. Nós abastecemos alguns estados do Goiás. O Distrito Federal ele abastece alguns estados do Goiás e alguns estados de Minas. Esses estados já estavam em reunião com o órgão acima de mim para poder me levar para reuniões, para ensinar eles e fazer com que eles aplicassem aquilo ali que eles estavam tentando, né? Que era atinente à área que eu estava. Então, eu me lembro da última palestra que eu dei ali naquele lugar e todos os diretores de Brasília inteira em relação àquela área. Ninguém sabia o que fazer. Eles já estavam há mais de 1 ano sentados sem fazer nada, porque realmente foi criado uma área sem nada. Eles só falavam, desenvolve. E ninguém. Eu só vi que o que eu estava fazendo era grandioso, eu só percebi que o que eu estava fazendo era algo bom, só percebi depois que eu peguei e vi que todo o Distrito Federal, todos os diretores do Distrito Federal estavam buscando a reunião. E eu lembro que eles tinham colocado essa reunião numa sala pequena, porque eles nem sabiam se todos iam. Encheu tanto, todos estavam lá, todos. E haviam pessoas do Goiás, haviam pessoas de Minas, que era onde o Distrito Federal abastece. E eu dei aquela palestra. E eu lembro que um tempo depois eu saí de lá, porque eles me colocaram em outra diretoria, porque estava tendo problema em outra diretoria.
Aquela diretora que trocou de lugar comigo não assumiu tão bem o papel, mas enfim. Eu sei que quando eu saí de lá, 2 anos depois, as pessoas me ligavam para dizer que os projetos que eu tinha implementado no lugar onde eu estava estavam sendo desenvolvidos na nossa cidade. Eu fiquei muito impressionada com isso. Porque eu vi claramente que quando Deus te coloca em um lugar, por mais difícil que fossem as situações ali dentro, que foi muito difícil trabalhar ali, por mais que fossem desafiadoras, o Senhor nos coloca para governar territórios. O Senhor nos coloca, e eu lembro que eles olhavam para mim e falavam assim, ela não é assim com vocês não, ela é diferente. Ela não tem maracutaia não, ela é diferente, porque eram cargos políticos, né? Eu lembro que uma pessoa virou e falou assim, aquela ali é crente, né? Por isso. Meu Deus, como você desenvolveu isso tudo? Eu ficava assim, como que eu não desenvolveria? Eu não sabia. Mas hoje eu vejo, né? É uma menina ali, tem tanto tempo, já tem 11 anos que isso aconteceu. Deus me colocou ali para prosperar e governar. Foi isso que Deus fez comigo ali. Né? Era um lugarzinho assim, sem nada, e Deus fez florescer onde não tinha nada. E às vezes a gente pensa que foi legal, foi lindo, não, foi muito difícil. Houveram muitas lágrimas. Era um ambiente político, gente. Houveram muitas perseguições, né? Houveram muitos problemas. Mas por mais que houvessem problemas, por mais que houvessem perseguições, eu percebi claramente que Deus me colocou ali para governar. E daquele lugar onde eu fui colocada, houveram projetos, houveram metas, houveram planos, houve algo maior. Eu desenvolvi algo que serviu para todo o Distrito Federal. Era de um lugar que eu tinha que desenvolver assim ao nada. Do nada, do deserto floresceu. Não tinha o que fazer. Não tinha cargo, não tinham pessoas, não tinha nada. Então, tudo que se coloca na mão daquele que está do lado do Senhor, por mais que seja um desafio, as coisas começam a prosperar. Se você vê que as coisas são colocadas na sua mão, pode ter lágrima, pode ter dor, pode ser difícil, mas está prosperando de alguma forma? Tá, não tá. A sua mão precisa de pureza. A sua mão precisa de santidade. O toque da sua mão precisa de estar limpo, tá? Mãos limpas e coração puro. Quem é que vai herdar os céus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Ali naquela época, por mais que eu tinha enfrentado desafios, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu chegava na minha casa meia-noite. Eu saía da minha casa 7 da manhã. Todos os dias. Era domingo, eu só conseguia ir pra igreja. Só. Eu trabalhava no domingo, gente. Eu acordava, fazia as reuniões que eles queriam no domingo. E ali do domingo eu ia... enfim, não tinha descanso para mim. Não tinha descanso. Eu chegava meia-noite, eu chegava 1 da manhã em casa. Eu comprei o meu carro justamente porque eu não tinha mais condições. Como que eu ia voltar para casa meia-noite de ônibus? Naquela época estava começando o Uber, eu acho. Ou nem tinha ainda. Como é que eu pegava táxi de lugares longe? Todo mundo sabe que aqui em Brasília, qualquer coisa que você vai fazer é 40 minutos. Qualquer coisa que você vai fazer é 1 hora. Eu trabalhava 1 hora da minha casa. 40 minutos, mais ou menos. Sem trânsito. Agora vocês imaginam como é que eu ia fazer isso de táxi. Do meu bolso. Não tinha como. E eu caí naquela, né? Comprei um carro em 5 anos financiado. Vocês verem como é que são. Eu tava muito resistente a comprar um carro financiado, justamente por conta dos juros, que você paga 3 carros, né? Eu lembro que eu paguei o carro, eu comprei o carro em 5 anos e paguei nem 3. Todo o dinheiro era quitando carro, a prestação era muito alta. E resolvi, e pagou, e quitou. Então você vê que por mais que esteja um caos, por mais que as situações estejam complicadas e complexas, se o que tiver em Deus vai fazer com que você prospere.
Eu lembro que nessa época eu fiz um quarto para mim, eu fiz um banheiro, eu era o único banheiro, a casa tem 1 milhão de quartos. O único quarto da casa que não tinha banheiro era o meu, mas eu tinha uma varanda. Eu fiz um banheiro, eu fiz um quarto. Eu viajei a primeira vez de avião, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Eu viajei de avião em 2013. Eu entrei dentro de um avião pela primeira vez. Fui pro Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Aquilo assim pra mim era um sonho. Eu, uma mulher já jovem, né? Já não tinha, eu tinha, eu acho que 26 anos, 25, 24, sei lá. 24 não, tinha mais. Sei lá, gente, eu só. A única coisa que eu tenho pra dizer é, por mais que esteja difícil, se o Senhor colocar a mão sobre você, vai prosperar. Vai viver. O que tem acontecido aí? Às vezes a gente está focada na dor. Eu não focava na dor. Eu vivia muitas dores naquela época. Eu vivia muitos problemas, muitos problemas. Eram muitos assédios em todos os aspectos. Em muitos aspectos. Eu tinha que ficar igual o José aqui, ó. Fugia daqui, fugia dali. Fugia. Eu só vivia fugindo o tempo todo. Eu olhava para um lado, tava fugindo. Olhava para o outro, tava fugindo. Eu só fugia, fugindo. Mas por mais que fosse um caos, por mais que fosse um horrível, difícil, eu colho frutos daquela época. E aquela experiência daqueles quase 3 anos, né? Eu entrei ali em 2011, final de 2011, e eu saí dali no início de 2014, né? 11, aí 12, 13, 14, né? Quase 3 anos, foi no início. Então, como teve aquele delay assim, final, início, então foi quase 3 anos ali naquele lugar. Quantas coisas extraordinárias. Eu lembro que quando eu fechei o valor de uma empresa para fazer o meu quarto, eu pensei, meu Deus, será que eu consigo pagar isso? Quando eu terminei de pagar a última parcela, eu pensei, eu consegui pagar esse valor? Como que eu paguei esse valor? Mas é porque o Senhor tinha entrado com misericórdia. E quando Deus nos dá espaços para governar, Ele nos dá. Ele se atentou à minha voz. E Ele viu que eu conseguia governar sobre alguns territórios. Ele viu que eu precisava estar ali para desenvolver aqueles projetos. Não era um projeto meu, era um projeto para minha cidade. Era um projeto para as outras regiões. Aqui em Brasília, não é dividido em municípios, só para vocês entenderem. É como se todos os municípios do estado onde você mora se reunissem, todos os diretores de desenvolvimento econômico, que era a minha área, todos os diretores dos municípios se reunissem em algum lugar para poder aprender com um. Deus travou. Travou. Voltou? Me responde aí se voltou ou não, hein? Será? Me responde, gente, tô nervosa. Eu vou desligar então, hein? Ninguém responde. Será que eu tô só aqui? Voltou? Não. Sim. Eu vou encerrar daqui a pouco, então, pra gente não travar melhor. É porque, gente, tá chovendo pra caramba aqui, né? Dalila aqui de Brasília, ela sabe. Começou a chover, com 5 minutos de devocional começou a chover. E só chove, eu não liguei a 3G, deixei nem o Wi-Fi. Pode ser que esteja com algum problema por isso. Tá normal, né? Obrigada, Ivone. Ai, gente, tô nervosa. Se travar, vai dando um aviso aí pra mim, tá? Obrigada. Agora eu gelei. Chega, me deu um frio na espinha. Esfrio, ó. Enfim. Então, quando o Senhor te colocar em alguma área, Ele tem que te colocar para você governar. Poliana, eu não tô governando nada. Então, comece. Vou dar um território para você governar, tá? Antes que a gente termine, sua casa. 2 territórios. Dá para você governar 2 territórios. Primeiro território, cumpre isso. É o seu corpo. É você. É o seu comportamento. Esse é o único território que é que você que manda. Eu que mando aqui. Então, você vai governar sobre o seu território, que é o seu corpo. E você vai fazer uma pergunta para o Senhor. Espírito Santo,
Jesus amado, o Senhor está feliz como eu conduzo o meu corpo? Faz essa pergunta. Escreve para mim alguém as perguntas que eu vou fazer aí para alguém printar. Primeiro, Senhor, o Senhor está feliz como eu tenho conduzido o meu corpo? Quando eu falo corpo, eu falo sobre como você se veste, como você se apresenta ao mundo, como você sorri, o que você come, como você treina. Você tem treino? Ai, tô com preguiça de treinar. Ai, não tenho motivação. Ai, não tenho coragem. Ai, não tô bem. Ai, eu tô doente. Vai, se tiver que ir, vai. Vai arrastado, mas vai. Ah, pronto, meu corpo tá lindo, agora eu vou só andar de top shortinho. Senhor, o Senhor está feliz como eu estou conduzindo o meu corpo? O Senhor está feliz por estar conduzindo o meu corpo? Não, como eu estou conduzindo o meu corpo, tá? Para alguém printar, escreve de novo, Vivi. Ó, Senhor, vírgula. O Senhor está feliz como eu estou conduzindo o meu corpo? Primeira coisa que a gente precisa é temer ao Senhor. A segunda coisa é governar sobre o seu corpo. Por quê? Porque eu e você somos casa do Senhor. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Na verdade, você precisa tratar bem o seu corpo, né? Nem tanto por você, é porque ele é morada de Deus. Se você entender que o seu corpo habita o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em você, você vai tratar o seu corpo como você vem tratando? Isso, Senhor, vírgula. O Senhor está feliz como eu estou conduzindo meu corpo? É isso mesmo. Então a pergunta é, como você tem se deitado? Qual é o seu deleite? Você tem dormido corretamente? Você tem comido corretamente? Você tem treinado? Você tem se exposto a coisas belas? Então, o Senhor está feliz como eu estou conduzindo o meu corpo? Pronto. Segundo ponto. Senhor, o Senhor está feliz como estou conduzindo a minha casa? Todo mundo tem uma casa para conduzir. Ai, Poli, igual você, solteira. Eu sou solteira. Mas eu tenho territórios aqui para conduzir. Primeiro, território é o meu quarto. Então, como é que tá o meu quarto? Como é que tá a organização? Como é que tá a limpeza? Como é que tá a manutenção do meu quarto? Segundo ponto, que é solteira, ele é auxiliador. Eu sou uma auxiliadora nessa casa. Então, como que tá as coisas que eu auxilio? Como é que estão os territórios que eu governo nessa casa? Então, nós temos território. Então, se você tem a sua casa, como está a sua casa? Senhor, o Senhor está feliz com como eu tenho conduzido a minha casa? Anota essa aí também, para as pessoas poderem printar. Isso, Senhor, o Senhor está feliz com como eu estou conduzindo a minha casa? Então, esses são os dois territórios que você precisa de ter domínio. Depois, a gente vai passar para outros domínios. Vocês entenderam? Eu lembro que naquela época, sabe, eu cuidava com tanto zelo, como eu continuo cuidando hoje, daquilo que Deus tinha me confiado. Eu cuidava com zelo do meu corpo, eu cuidava com zelo das pessoas, eu cuidava com zelo dessa casa. Senhor, o Senhor está feliz como eu estou conduzindo a minha casa? Senhor, o Senhor está feliz como eu tenho conduzido o meu corpo? Agora, outra coisa. O que a gente precisa é de educar a nossa vontade. Vamos lá. Como você tem conduzido? Como é que tá as suas coisas? Você tá socando tudo no lugar? Ai, fica ali, coloca debaixo do tapete. Não vai adiantar. Esse mês de fevereiro é um mês curtinho. Já estamos aí no dia quê? No dia 3. Então, pega esse mês que é curtinho e governe sobre a sua casa. Se outras áreas da sua vida, Poliana, tem tanto problema acontecendo, tá? Então vamos governar sobre territórios. Então alinha esses dois territórios, né? Vamos fazer um compromisso aqui comigo. Alinha 2 territórios esse mês. Eu não tô pedindo para vocês, é 28 ou 29 esse ano, gente? Não sei, olha aí para mim no calendário e me responde aqui no chat. Se esse ano eu nem olhei, se é 28 ou 29 dias. Então, assim, a gente tem, sei lá, ainda mais 27, 26 dias. Domina só isso. Domina o seu corpo e domina a sua casa.
Eu tenho um desafio, vocês veem, né? No início de janeiro a gente lançou um desafio que tá para acabar. No início de fevereiro, 28 dias. Então, a gente está vivendo o dia 3, né? 27, 28, 26 dias. Vocês têm 20, eu também. Nós temos 26 dias para dominar territórios. São 2 territórios que eu elenquei aqui. A gente consegue? Escreve para mim no chat. Ai, meu Deus, tá fazendo uma tempestade aqui, tô com medo de travar. Mas vamos lá, escreve para mim no chat. Eu consigo. Quem vai conseguir dominar 2 territórios só? Educar a nossa vontade em 2 territórios. Tudo começa nesses 2 territórios. Quem é mãe vai dominar. Não, escreve para mim. Eu consigo. Escreve, eu consigo. Quem é mãe, ainda tem mais um território aí para dominar. Os filhos. Fica atenta aos teus filhos. Então, quem é mãe tem 3 territórios para dominar. Eu não sou mãe, mas eu consigo dominar sobre o meu corpo e eu consigo dominar sobre a minha casa. Organização mesmo. Eu tô falando de coisas reais, coisas que eu toque, né? Educar a minha vontade. Às vezes, você está vivendo um problema seríssimo no seu trabalho. Às vezes, você está vivendo um problema seríssimo na sua vida conjugal. Outros na sua vida relacional, outro com problema com pessoas. Às vezes a sua saúde não tá boa. A tua saúde não tá boa, mas às vezes você consegue fazer uma caminhada. Você consegue comer saudável. Você consegue não comer chocolate todo dia. Consegue? Se for para comer, come dos 70%. Tira o doce esse mês. Tira aquilo que é excesso, tira o glúten. Tira aquilo que é o do industrializado. Para de abrir pacote, começa a descascar as frutas, né? É aquela história, abre menos, descasca mais. Você consegue dominar territórios. Então são 2 territórios. E quem é pai e mãe aí tem que dominar 3. Olhar esses meninos, ver o que está acontecendo, observar o que eles estão olhando, ver o que eles estão vendo nas redes sociais. Ficar de olho. Lembrando que é criança até 13 anos. 13. 13. Exatamente. A gente tem que ter o domínio do nosso corpo e a gente tem que ter o domínio do nosso território. A gente aprendendo a dominar essas coisas porque a gente vê a história de José e a gente pensa, José é José, né, gente? Não. José, ele dominava sobre ele. E ele dominava sobre tudo que Deus colocou ele para dominar. Eu quero que vocês toquem e no toque tenham domínio. Só que só tem como ter toque, né? Só tem como dominar alguma coisa, só tem como governar se a gente tiver o controle e a educação da nossa vontade sobre as coisas que a gente tem o controle. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Então, o que eu preciso? O que eu quero? Eu quero que a gente domine sobre o que a gente pode. Eu quero que a gente controle sobre o que dá para controlar. Dá para controlar a tua comida, dá para controlar o que você... De novo, travou de novo, vou parar. E dá para controlar o que você come. Dá para controlar a organização da sua casa. E dá para controlar como seus filhos têm vivido a vida deles. Eu vou fechar... Eu vou terminar o devocional de hoje, porque esse devocional já travou 2 vezes. Eu tô aqui com medo mesmo, gente. Toda hora ele trava. Eu tinha algumas coisas ainda para falar sobre José, mas a maior parte a gente já conversou, que é sobre como que José chegou lá. Voltou, né? Como que José chegou lá? Como que José, ele conseguiu alcançar a graça de Deus? Como que José dominou territórios? Ele dominou territórios porque ele sabia quem ele era. E ele sabia quem ele era por alguns motivos. Primeiro, porque ele temia o Senhor. Porque quando a mulher de Potifar foi dar em cima dele e ele fugiu, ele falou, não posso fazer isso com o meu Deus. Primeiro vem o temor do Senhor. Segundo ponto, vem cuidados pessoais. Terceiro ponto, dominar territórios. Temor do Senhor, cuidados pessoais
domínio de territórios. Entendeu? E aqui, ó, os três trabalham a educação da nossa vontade, tá? As pessoas sempre me perguntam, por que os homens traem? Por que as mulheres traem? Porque se vocês ficarem falando pra mim que só homem trai, eu vou falar, gente, que mundo vocês estão? Hoje em dia as mulheres são piores que os homens, tá? Bem piores. Coitados. Na verdade, às vezes eu tenho dó de alguns homens, de tanto que as mulheres estão piores que os homens. Mas por que as mulheres estão com problemas seríssimos desse desvio de comportamento, desse desvio de caráter? Por dois motivos. Eu até falei ontem nos stories. Gente, eu não... Tem homem que sofrendo consequências terríveis de se aliançar a mulheres que os enfeitiçaram. São mulheres de canto da sereia. E é muita, sabe? Não é pouca não. Eu lido com isso todos os dias. Todos os dias, tá? E a gente pensa assim, por que essas pessoas vivem esse contexto? Por que essas mulheres vivem assim? Por que esses homens vivem assim? Eles vivem... Ninguém gosta de trair, tá? Ninguém. Falar assim, é o hobby daquela... Não é. São alguns motivos. Primeiro porque às vezes a pessoa, ela viveu ciclos de violência. Ciclos. Por isso que a gente precisa ver como a gente está criando os nossos filhos. Porque a gente não pode criar as crianças em ciclos de violência. Pessoas expostas a ciclos de violência, elas vão fazer alguma coisa para desviar a atenção em um momento, né? De grande perturbação. Então, pessoas que viveram ciclos de violência e às vezes aquela pessoa, ela foi exposta, aquela criança, aquele adolescente, ele foi exposto a esse comportamento dos pais. Simples assim. Ciclos de violência e às vezes ele é exposto ao comportamento. E outra coisa, meio social. Aí você tá aqui ingerindo músicas, filmes, séries, não sei o que. Então tudo aquilo parece e passa a ser um comportamento normal. Aquilo às vezes nem faz parte do caráter da pessoa. Aquilo às vezes nem faz parte. Quantas pessoas passam por essa situação e eles, o traidor, sabe? Aquela pessoa infiel, ele fica, por que eu sou assim? Por que eu tive esse comportamento? Eu não quero ser assim. Eles não querem ser assim. A grande maioria deles não quer, a não ser que seja uma patologia, eles não querem ser assim. O problema é que eles ou foram expostos à violência, algum tipo de violência. Eu coloquei violência porque a gente pode falar de todas as violências. Ou porque aquela pessoa, ela é exposta ao meio social, tá? Ela sempre é uma resposta. Ela é sempre uma resposta ao que ela viveu. E ou aquilo é normal. Ou ele viu o comportamento do pai, o comportamento da mãe, o comportamento dos tios. Então a gente precisa de ter mãos limpas e coração puro. Uma pessoa que ela tem mãos limpas e coração puro, dificilmente, eu não vou dizer que não acontece, mas dificilmente aquela pessoa vai trair. Poliana, então tá, vamos supor que eu me casei e o meu cônjuge, não vou falar que é homem ou mulher, tá? O meu cônjuge foi exposto a tudo isso aí. E às vezes você nem sabe, mas foi, tá? Algum tipo de violência, ou era normal, ou o meio que a pessoa tá inserido, tá? E acontece. O que eu faço? Abunda em amor. É o que eu posso falar aqui agora em poucos minutos. E vocês sabem que a conversa é longa. A pessoa precisa de ajuda. Da mesma forma, se eu virasse e falasse assim, ó, problema de identidade, por causa de quê? De violência. Algum tipo de violência você sofreu. Tá vendo? Ó, eu tive um desvio. Problemas com identidade. Traía porque me sentia importante. Depois vinha um desprezo. Ciclo triste. Eu não vou deixar isso gravado quem é, mas quem respondeu isso foi uma mulher. Para vocês verem que essas coisas acontecem com a gente, temor do Senhor, cuidados pessoais e organização da nossa casa. E tudo isso trabalha a nossa vontade. Você precisa dominar a sua vontade. Se você não tiver o temor do Senhor, cuidados pessoais que englobam todas as áreas da sua vida corpórea,
do teu corpo. E terceiro, o seu território, domínio de onde você vive. Poliana, só tem uma cama, tudo bem. Se for uma caminha quebrada, é uma cama, sabe? Se for um guarda-roupa, é o guarda-roupa. Não tem que ter, sabe? Se você conseguir dominar isso, você já começa a dizer, eu consigo dominar algumas vontades minhas. Ciclos e domínio da sua vontade. Então, é isso que é o segredo de José. José, vocês lembram? Vocês lembram no capítulo, não sei se é o passado ou outro, no antepenúltimo? No penúltimo, na verdade. Não, no antepenúltimo, eu acho. Ele era o filho amado do pai. Vocês entenderam? Ele tinha a identidade dele formada. Ele sabia quem ele era. Apesar dele ser ofendido pelos irmãos, José sabia quem ele era. Ele tinha a paternidade dele no lugar. A paternidade do José estava bem colocada. Lugares de governo, lugares de domínio são entregues. Eu não queria nem abrir isso, mas eu vou falar um rapidinho. Lugares de domínio, porque eu tô com medo mesmo, gente. Toda hora que eu balanço minha cabeça trava, eu fico com medo de vocês não estarem vendo. Lugares de domínio, lugares de governo são entregues para quem tem a paternidade no lugar. Poliana, mas você não tá entendendo, minha paternidade terrena é horrível. Se sua paternidade terrena é horrível, comece a buscar a tua paternidade espiritual através do temor do Senhor. Vocês viram quantas vezes eu disse a palavra temor do Senhor neste devocional? Só tem como governar, só tem como dominar, só se você tiver a paternidade no lugar. Porque quem define o filho é o pai. Quem traz identidade para o filho é o pai. Se a tua paternidade terrena, ela foi trabalhada com base em violência, algum tipo de violência, abandono, escassez, violência, qual que vai ser a sua resposta para o mundo? Infidelidade. Uma pessoa sem produção, uma pessoa sem autoestima. Então, essa vai ser a sua resposta para o mundo. Por isso, eu preciso que você se concentre em perdoar o teu pai terreno e começar a entender sobre o temor do Senhor. Entenderam? O temor do Senhor é o que vai restabelecer a paternidade na sua vida. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa com o pai. Escreve isso pra mim aí, alguém. Tudo começa no mundo espiritual. Vírgula. Tudo começa com o pai. Ponto. Essa é a palavra de hoje. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa com o pai. A paternidade é quem vai definir quem é o filho. Quem traz identidade para o filho é o pai. Não tem como governar nem dominar nenhum território se você não tiver identidade de filho. Não tem como. Paula, uma das aulas do Encontro com a Poli é só sobre paternidade. É complicado. É muita coisa, Eu levo quase 1h30 para falar sobre isso. Como que eu vou fazer uns stories? Eu tenho falado muito sobre isso nos stories, mas vai pegando aqui no devocional. Tá vendo que quem participa do devocional vai pegando tudo? Isso mesmo. Obrigada, Ivone. A Ivone é sempre minha assessora. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa com o pai. Então vamos lá. Eu preciso dominar, eu preciso governar. Eu entendi que uma das características de José é que ele tinha a identidade dele firmada. Ele tinha a identidade dele no lugar, tá? Se ele tinha a identidade dele no lugar, então significa que ele sabia quem era o pai. Ele tinha a identidade dele duplamente afirmada. Jacó, ele amava José mais do que seus outros irmãos. Eu não estou falando isso porque eu interpretei. Eu estou falando isso porque a gente leu. Vocês lembram? A gente leu exatamente isso anteontem. José amava Jacó, que é Israel, amava muito mais José do que os seus outros irmãos. Ponto final. Então ele sabia quem era o pai. A identidade dele de filho
fez ele ter mais facilidade em entender quem é o Pai espiritual, quem é Deus. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Muito dos passos dele, ele não fez quando ele estava só. O filho que sabe quem é o Pai, ele é obediente ao Pai, simplesmente por obedecer. Simplesmente. Ele não vai desobedecer ao Pai porque o Pai está longe. Ele sabe que o Pai está ali. O filho que sabe quem é o Pai Deus, o Pai espiritual, é o filho que tem a identidade dele firmada. Ele não trai, porque ele sabe que o Pai está ali. Ele não é mole, porque ele sabe que o Pai está ali. Ele não é um banana, porque ele sabe que o Pai está ali. Ele é forte, porque ele sabe que o Pai está ali. Ele é corajoso, porque ele sabe que o Pai está ali. Ele é trabalhador, porque ele sabe que o Pai está vendo. O filho que tem identidade espiritual no lugar, ele sabe. Ele sabe que o Pai está ali. Ele cuida do corpo dele, não para ele, mas é porque ele sabe que ali é templo do Espírito do Pai e o Pai está ali. Sabe quando o filho se comporta diferente na frente do pai? Porque ele sabe que o pai está ali. É exatamente assim que filhos crescidos se comportam, porque sabe que o pai está ali. Então, eu não vou comer um McDonald's todo dia, porque eu sei que o pai está ali. Vocês entenderam? Esses tipos de domínio que a gente precisa de ter, e esses tipos de governo que a gente precisa de ter, a gente precisa de ter eles sabendo que o pai está ali. Isso é quem sabe quem é o pai. Que nem eu falei, se a tua paternidade terrena está com um problema seríssimo e você não faz ter esses tipos de desvio de comportamento, são todos problemas com paternidade. Se você sabe que o pai está ali, você não vai fazer o que é errado. E se tua paternidade terrena foi toda baseada em violência, em algum tipo de violência, ou em algum tipo de inspiração negativa, você precisa saber que, independente do seu pai terreno, existe Deus, que é o teu pai, e você precisa saber que ele está ali. José vira para a mulher de Potifar e fala: eu jamais vou ferir o meu Deus desse jeito. Eu jamais vou ferir o meu Senhor. Quando ele fala meu Senhor, ele fala do marido dela. É assim, eu não vou fazer isso com você, eu não vou me deitar com você por dois motivos. Primeiro, por causa do meu Deus, e segundo, por causa do teu marido. A Bíblia diz que José era atraente e de boa aparência. Ele não era só atraente, porque tem gente que é atraente, mas é feio. Então ele era atraente e de boa aparência. Sabe por quê? Por que ele era atraente? Por causa do pai. Tudo que ele tinha era por causa do pai. Poliana, minha vida tá toda desordenada. Ai, meu Deus, começou a tempestade aqui de novo. Vai e volta, gente. E o medo, mas já tá bem grande esse devocional, né? Então, o que acontece? Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa no Pai. Liana, esse devocional deu um nó na minha cabeça. Como que eu falo? Oi, Deus. Bom dia. Não sei como é que tá aí no seu estado, mas aqui tá uma chuva gostosa. Gente, eu amo chuva, acredita? Me faz pensar. Eu sempre lembro das palavras em que Deus está na tempestade. Vocês acreditam nisso? Eu olho para a tempestade e eu falo, é hoje que eu vou ver Deus. Vocês são assim também? Quando eu escuto esse barulho de chuva, eu penso, Deus está aqui por perto. O Pai está aqui por perto. Vocês são assim? Ou é só eu? Eu sempre, quando eu vejo uma tempestade, porque, ó, Deus falou com Jó na tempestade. Quantas pessoas Deus fala na tempestade? Eu fico olhando, eu vou ficar quietinha, porque daqui a pouquinho Deus fala. Eu sou assim. É engraçado, né? Mas eu acho que todas as vezes que cai uma chuva é porque Deus está querendo falar alguma coisa. Que Deus, ele vai trazer um ar fresco, pelo menos, pra gente respirar e trazer boas novas. Eu gosto de chuva, porque eu lembro que Deus falou com Jó na tempestade.
Ah, eu gosto demais. Vai que Deus fala, né, gente? Fico só assim, olhando. Tô aqui esperando o pai. Se tu tá vendo, Jess? Tá vendo a Pamela, Jess? Só eu não, tá bom? E é isso. E quando o pai está fora de casa e não tem noção do seu papel? Problema, esse pai que tá fora de casa e não tem noção do papel dele, Regina, é porque ele tem um problema seríssimo com a paternidade dele. Se é o teu marido, o teu ex-marido, fala pra ele. Fala pra ele, gente. Fala. Você sabe por que você é assim? Sabe por que você saiu de casa? Seu problema não é comigo. Seu problema não é com as crianças. Sabe por que você não consegue ser pai? Sabe por que você é ausente? Sabe por que você não sabe qual é o seu papel? É porque você tem um problema com o seu pai. Fala isso pra ele, assim, todos os dias. Uma hora isso entra. Uma hora isso entra. Não é? Eu penso nisso, quando vejo o céu de Brasília. Menina, você já viu o céu de Brasília quando vai no entardecer? Eu falo, é agora. É agora que ele vai estar ali, ele vai falar comigo. É agora. Não é possível, é lindo demais. Enfim, o homem que não sabe o seu papel. Tem muito, gente. Muito homem que não sabe o seu papel. Por um problema único. Problemas com o pai. E vocês não falam nada pra eles. Vocês ficam caladas. Nunca vi isso. Isso é subjugada. A Bíblia nunca diz pra gente ser subjugada. Sabe qual é o seu problema? O seu problema não é comigo. O seu problema não é com as crianças. O seu problema é com o seu pai. É com as violências que você sentiu. É com o que você foi exposto. E por isso você não faz ideia do que é ser pai. E por isso você não faz ideia do que é ser marido. E por isso você não faz ideia de como se comportar. Mas não se preocupe. Eu espero o seu tempo. Deixa eu falar sozinho. Aí daqui a outro dia, daqui a uns 3 dias, olha, sabe qual é o seu problema? Sabe por que você é tão ausente? Ou sabe por que você não tem noção do que é ser pai? É porque você aprendeu a como não ser pai. E o seu problema, você não consegue ver Deus, porque você não sabe como ver o seu pai, como se relacionar com o seu pai. Como você repete um comportamento e um padrão do seu pai. Você tá com essa vida aí, você tá com essa vida desviada aí, você tá com outra, ou você tá só, ou você tá desse jeito, porque você tem um problema seríssimo com o teu pai. Com o teu pai terreno e o teu pai espiritual. Você não tem noção de quem é Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, papai, paizinho querido, em nome de Jesus, hoje é um dia que o Senhor fez, nós estamos muito alegres, Senhor. Nós estamos alegres pela tempestade, nós estamos alegres porque tem gente aqui com solzão, nós estamos alegres porque o Senhor nos trouxe até aqui. Espírito Santo, quantas palavras doces, como o Senhor nos ama com tanta ternura que o Senhor é capaz de falar coisas belas ao nosso respeito para que a gente aprenda a viver e a te amar. Espírito Santo, em nome de Jesus, realinha a paternidade do teu povo, nos ensine a ter identidade, nos ensine a ser filhos, porque só assim a gente vai entender o que é a vida de verdade. Em nome de Jesus, amém. A identidade do filho é confirmada pelo pai. O filho está assim, porque ele tem um problema com o pai. O filho não consegue ver Deus porque ele não sabe quem é o pai, ele não sabe se comportar. É impossível de uma pessoa entender a grandiosidade do amor de Deus se ele não souber quem é o pai. E por isso a gente deixa de governar territórios que são nossos, que nos foi entregue e concedidos pelo próprio Deus para a gente governar. Porque sem isso é impossível fazer. Ai, mas e se eu falar a pessoa ficar com raiva? Qual o problema? A verdade, você tem que falar com ternura. Eu tô falando isso pra vocês estão com raiva? Vocês não estão com raiva. Vocês estão... É isso! Entende? Vocês estão assim... É isso, Polly! É isso. Entende? Um dia a pessoa vai falar... É isso. Porque você vai parar de atacar o pecado dela. E você vai começar a atacar o problema, o que realmente ela tem que resolver. Sabe por que você é assim? Porque você tem problema com seu pai. Não é comigo, é entre você, o teu pai e Deus. É isso. Gente, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua aqui. Espero que não tenha tempestade.
deixa ter, né? Mas deu certo. E amanhã a gente tá aqui para continuar a história de José. Já falei que daqui pro final só vai rolar José nessa parada. José é bom demais, né, gente? Hoje a gente viu a identidade de filho confirmada pelo pai. Quando José se comporta do jeito que tem que se comportar. E ele só se comportou do jeito que tinha que se comportar porque ele sabia que ele era o filho amado do pai. O filho predileto de Israel. Quem é você? Eu sou filho predileto de Israel. E é justamente por isso que ele sabia o que fazer, do jeito que fazer, da hora que fazer, mesmo preso, mesmo no caos. Depois ele foi jogado, gente, vocês viram, né? Depois ele foi jogado aonde? No cárcere de verdade. E mesmo assim ele prosperou dentro da prisão. Por quê? Porque ele sabia quem era o pai. Um beijo, gente, nem sei se vocês estão me ouvindo, porque tá tão alta a chuva que eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Mas é isso, fica com Deus e até amanhã.